consegue lá pegar um cartão? Mais um cartão? Não, mas eu tenho vários. Ah, tem vários aí? Ah, tá. Ver qual que Tô ver se roda um aí. Porque a gente precisa de pelo menos gravando, dois. podem falar. Então, tudo bem. Então, só pra fazer o teste, vai mais uma vez aí, Abel. Oi, fazendo o teste mais uma vez aí, Abel. Ok. Aqui, ó, tá vendo? Esse requisito aqui. Só vez ou outra, quando você lembrar, dá uma olhadinha assim no mercado do marketing. Já tá gravando, tá? Já a gente corta depois. Ok. Dá uma palminha assim. Isso, Pode você tomar um corte, sim. Então, só pra ter o... Isso vai ficar Só dar o 5. Então, vamos começar então. Então, mais uma edição aqui do nosso Petcast com a colaboração da revista Música em Foco, inclusive pela edição comemorativa da nossa revista Música em Foco, pelo Grupo PET. Estamos aqui com o nosso professor Abel Rocha. E aí, professor, como você vai nos contar a sua história aqui no IA? Eu quero começar com a primeira pergunta. Bora, que medo. Vamos lá. Bom, qual a sua trajetória aqui? Como você começou a sua história no Instituto de Artes? Qual a importância do Instituto de Artes na sua carreira? São 5 perguntas diferentes numa só. Vamos lá. Eu acho que hoje em dia eu sou a pessoa mais antiga do Instituto de Artes. Eu entrei como aluno aqui em 1980. Vários outros professores também foram alunos da escola. Muitos foram meus calouros, né? O Chanezela, o Paulo Moura, a Lia, né? Foram pessoas que também estudaram no IA, mas entraram depois de mim. Eu entrei em 1980. A geração do Paulo e da Lia, se eu não me engano, é de 82. E quando eu entrei no IA, eu fui a primeira turma do IA em São Paulo, porque o Instituto de Artes ainda era em São Bernardo, usava um prédio de uma escola estadual, um prédio bem ruim, inclusive, mas as aulas eram lá. E naquele momento estava migrando para São Paulo, ali no Ipiranga, que era um prédio super bonito, um convento com toda uma outra cara. E a minha turma, que era essa turma que veio para São Paulo, né, que teve a primeira aula em São Paulo, começou a ter aula em São Paulo antes do prédio ficar pronto. Então, nós tínhamos aula na casa do Fúrio Franceschini, que era ali na Avenida Nazaré mesmo, próxima uns 2, 3 quarteirões de onde era o instituto lá do Ipiranga. E era a casa dele, né, não tinha espaço para classes gigantescas. Então, a nossa era uma turma de 40, que ainda, na época, ainda os cursos eram poucos, era só música era bacharelado em composição e regência, piano, violino e só. Era isso, os cursos que a escola oferecia. E percussão, né? Os outros cursos foram chegando depois, inclusive curso de canto, né? Todos foram abertos depois. E eram esses 40 alunos que entravam por ano no IA, que tinham aula ali no... Então foi uma turma muito unida nesse sentido. E a gente conviveu muito pouco com os alunos que eram de São Bernardo, né? Sim. Poucas vezes a gente os via, então os professores vinham para cá, mas a gente tinha um grande contato com os professores, porque afinal de contas a gente ia aula onde que era o quarto do Franceschini, né? E na sala de estar dele tinha um órgão, que hoje em dia está lá na sala 116, era o instrumento que ficava lá. Então foi um momento de conviver com muita gente, né? Naquela época eu ainda era possível entrar em 2 escolas, então eu fazia a USP de manhã e vinha para a Unesp de tarde, que era atravessar a cidade. Simplesmente, né? Simplesmente, fazia nas duas. E chegou no segundo semestre do primeiro ano, eu falei, não, ficar na Unesp só, que era... Então minha vida no IA começou aí. E assim, como é que você classificaria a importância do IA na sua carreira? Olha, acho que é a questão de você fazer uma faculdade, né? Tem vários aspectos que a gente podia levar em consideração, desde uma das coisas que eu acho mais importante em qualquer curso superior, principalmente na nossa área de artes, é que você não vai para a faculdade para aprender, porque por definição você não sabe e precisa, mas você vai para a faculdade para que a faculdade seja um local de você se colocar em prova, né? Então, tem aquele que vai para a escola, vou fazer a lição de casa, se der, eu tenho nota para passar, e tem a coisa de você fazer a faculdade para falar assim, quais são os desafios que a faculdade me coloca para que eu possa olhar para esse universo que eu vou ter que entrar no mercado de trabalho depois e enfrentar esse mercado de trabalho, né? E essa foi uma das razões, talvez, de eu ter
preferido a Unesp na época do que a USP, porque era um conjunto muito maior de professores, né? Na Unesp, assim, aquela coisa, eram muitas disciplinas, né? Ainda tinha parecido com hoje, essa coisa meio conservatório, né? 2 aulinhas disso, 2 aulinhas daquilo. Então, cada dia eram 2 professores diferentes. Então, numa semana, você convivia com 10 professores. Sim. Então, era muita gente, muito diversificada, professores que se entendiam muito bem em alguns casos, professores que não se entendiam em outros, né? E esse convívio, acho que foi a coisa que mais despertou essas diversas vertentes que a universidade pode mostrar, né? Principalmente numa escola de artes onde todo mundo estava envolvido no mercado musical. Sim. De alguma maneira, né? Sim. Então mostra a gente pode ver muita coisa do que era o lado de fora, né? Então esse convívio foi, acho que a parte mais importante da existência de um curso superior de música. Sim. Aproveitando esse gancho, assim, dessa época diferente do que a gente está hoje, né? Afinal, são 75 anos, né? Desde São Bernardo e várias etapas, né? Uhum. Ipiranga e tudo mais. Quais as principais mudanças que você percebeu desde que você entrou no IA? Né? Tanto como aluno e posteriormente como professor. Quais são as principais mudanças, assim, que você enxerga? Teve transformações, né? Coisas que foram se transformando com o tempo, que eu acho que elas são naturais, inclusive, de acontecer, porque você vai evoluindo algumas coisas, elas têm que se adaptar ao momento, você vai questionando a sua própria maneira de fazer, e elas vão se transformando a cada etapa. Então, teve muitas transformações, desde o prédio, né? Que se eu pensar nesse sentido, é o 3º prédio do Instituto de Artes, né? E como prédio, esse projeto que começou em 90 e bolinha, 97, eu entrei como professor a primeira vez em 98 e existia um projeto já para a construção do prédio. Então, desde da finalização dos projetos até a construção final, em 2008, eu acho que assim, a existência do espaço físico, acho que foi uma das coisas mais importantes, porque o espaço físico permitiu, inclusive, um conjunto de outras transformações que o espaço físico de Ipiranga não iria permitir de jeito nenhum, né? Tanto por o espaço ser pequeno, né? A gente pode, como eu te falei, meu primeiro ano era um ano de 40 alunos. Sim. Que juntava todos os cursos de música e licenciatura. Eram 40 pessoas, era só isso que tinha, né? E com o tempo a gente vê que a universidade acabou acolhendo muito mais gente nos seus cursos. Sim. E tudo mais. Mas isso porque o prédio permitiu. Então acho que uma das coisas mais importantes foi essa ampliação do prédio e ao mesmo tempo uma modernização, porque hoje em dia com certeza o prédio do Instituto de Artes da Unesp é o melhor prédio das faculdades de música estaduais que a gente tem. Não chega perto da USP, da Unicamp. Sim, a USP e a Unicamp têm seus departamentos de música, têm infraestruturas, mas um prédio dedicado ao Instituto de Artes, né, com a infraestrutura que a gente tem, que é pequena. A gente já tem que falar que um dos equívocos da construção planejou ele pequeno, né? Ele era maior que Ipiranga, mas não planejou uma ampliação consistente, né? Sim. Tanto que hoje em dia a gente briga por espaço o tempo todo, né? Apesar da gente ter vários espaços. Mas acho que o prédio é a coisa mais marcante. As outras coisas foram um pouco decorrentes também da modificação do tempo. Acho que para o curso de música, principalmente, coisa que desde que eu era aluno, eu insistia. Eu fui aluno, fui representante discente no departamento, eu fui representante na congregação, fui presidente do DA, eu que devolvi o prédio quando a gente fez a integração de posse, foi eu que entreguei, que eu assinei quando a gente fez a ocupação. Então eu tive muitas participações aí enquanto estudante, né? E muitas delas foram por causa do prédio, né? E uma coisa que eu sempre achava que era muito esquisito, que era só nós que fazíamos isso, era o curso anual, né? Então, até pouquíssimo tempo, anual, o curso de música era anual, ainda sobraram umas disciplinas anuais, que eu não vejo razão de ser, né? Mas que em 2018 foi depois desse período que eu estive no conselho de curso, né? Eu fui uma das pessoas que insistentemente achou que a gente tinha que modificar, e eu acho que a gente tem que modificar a todo momento para que o curso se reflita o que está acontecendo na sociedade nesse momento. Sim. E justamente o caminho da próxima pergunta é isso aí mesmo. Assim, nessa atuação no IA, principalmente agora, acho que como professor agora, né? Quais são as mudanças propostas por você? Assim, que você sente que você esteve envolvido diretamente assim, com
Assim, mudança de transformação. Diretamente, acho que assim, uma é a minha insistência, né? Porque eu estava no conselho, a minha colaboração, que não foi um trabalho só meu, foi de várias pessoas, mas que depois de muito tempo se entendeu que estava na hora de readequar o curso para disciplinas semestrais, né? E dar outros escopos para a disciplina. Então, esses modelos de módulos de optativas também foi um modelo desenvolvido aí, porque era um curso muito, muito fechadinho. Você tem que fazer essa disciplininha. Eu ainda acho que a gente é um pouco fechado, né? Meio conservatório demais, essa coisa de ter que ter a disciplina se espalha durante o semestre em 2 aulas semanais, sabe? A gente podia ter outras estruturas, coisas que se resolvem numa semana, né? A gente pode, mas depende de muitas outras modificações. Então essa eu acho que é importante, que eu fiz parte desse processo quando eu estava no conselho. E algumas coisas agora, nos últimos 2, 3 anos, né? Desde que o professor Paulo Moura foi lá para a PROEC, para a coisa de cultura da universidade, que se entendeu cultura de uma maneira muito mais efetiva, principalmente no quesito Instituto de Artes, né? Onde o Instituto de Artes não precisaria tanto que se oferecesse atividades culturais como acontece nos outros departamentos, nos outros campi, mas o Instituto de Artes é um fórum de formar profissionais em artes, né? E nisso o conceito de que a ação artística é uma ação que é tão forte, tão extensionista quanto qualquer outra área de pesquisa que a gente pode chamar científica. Eu insisto que a gente não faz ciência, a gente não somos nem humanas, nós somos artes, né? Então o conceito de ciência para nós é outra coisa, né? A gente pode escrever artigos baseados em princípios científicos, sim, artigos científicos muito poucos, né? Porque ciência nesse sentido eu concordo, mas a gente sempre quis dizer que a gente fazia ciência para termos o mesmo status. E eu acho que a gente não precisa disso mais há muito tempo. Quando eu era aluno discente, representante no conselho de departamento, que eu estava no primeiro, no segundo ano, tinha reunião de conselho, não tinha professores doutores no departamento de música. Então, para ter um departamento de música, o Instituto de Artes precisava pedir professores emprestados de outros departamentos que viessem participar do conselho do departamento de música. Então, eu tinha discussão com 2 dentistas de Araraquara. Né? Muito bom. É verdade, a gente ficava lá e toda vez que tinha que discutir, tinha que ficar explicando. Né? Logicamente, na hora que tinha embate entre alunos e professores, os professores explicavam de um jeito, eu explicava de outro, né? Mas a gente tinha que explicar as coisas que estavam sendo discutidas para eles, porque eles eram de odontologia. Então, a gente passou por isso também. Então, por isso que eu falo, existe uma grande evolução. Hoje em dia, o departamento é cheio de pessoas tituladas, todos, não tem ninguém. Acho que né? Majoritariamente, né? Completamente, 100%, né? Então, isso é uma transformação, mas acho que é uma transformação decorrente do tempo também, né? Acho que foi formando mais gente, foi tendo mais demanda, foi capacitando mais pessoas, mas a gente teve isso na história, né, de ter que discutir contratação de professor de música com docente de uma área total, digamos, oposta, assim, né? Não era tão oposta assim, naquela época eu regi o coral do Unesp de Araraquara, então eu conheci eles de lá. Tudo se encaixa, né? Bom, então na sua visão, assim, qual a relevância do IA na pesquisa em música? Então aí a gente teria que discutir várias coisas que eu acho que a gente precisaria entender o que a gente pode colocar como pesquisa, porque é uma coisa muito ampla, né? Na hora que a gente está falando artes, a atividade artística, o conceito de pesquisa, ele existe, logicamente que existe, mas é diferente de uma pesquisa historiográfica, é diferente de uma pesquisa estatística, né? Então, o desenvolvimento da linguagem artística, ele tem a pesquisa envolvida, né? Mas as quantificações são outras, né? A gente ainda tem uma tendência a achar que tudo que a gente faz em artes e em música precisa ser explicado com textos, né? Então, o nosso curso ainda não entende a realização artística a ponto se você não tiver as monografias, essas coisas. Outros cursos de artes já se entenderam, né, como a exposição do pensamento artístico ser o trabalho artístico, né? Então, a gente ainda tem coisa assim. Tem uma coisa que eu acho de todas as pós-graduações em artes ou em música do Brasil, principalmente, não tem a ver com o Instituto, que como na história nós sempre não tínhamos pessoas habilitadas, era sempre muito pequeno, como eu te falei, não tinha nem professores, doutores suficientes. Quando os programas de pós-graduação em artes eles foram aparecendo pelo Brasil, em música, eles sempre apareceram com 3 grandes guarda-chuvas, né?
né? Então você tem uma área que trata das musicológicas, que é história, não sei o quê, uma outra que trata mais ou menos aquela coisa de composição, alguma coisa de performance, e uma outra área de educação. Então se faz 3 grandes guarda-chuvas para que qualquer tipo de pesquisa possa ser recebida pelo programa de pós-graduação. Eu acho que hoje em dia a gente já teria amostra e demanda para outro tipo de pós-graduação em artes no geral, né? Como se assim, vamos abrir uma pós-graduação em repertório pianístico brasileiro da década de 20 à década de 50. Então é aquele conjunto de professores que vai fazer uma pós-graduação em performance de piano desse repertório, né? Então você poderia ter uma pós-graduação em regência coral de repertório madrigalesco italiano do século XVII, entendeu? Então seria possível abrir como você tem em outras áreas aí das científicas, né? Você não faz uma pós-graduação em medicina, você faz uma sim, né? Em específico, né? Você tem estudo, coisas né? bastante específicas. Algumas universidades brasileiras já conseguiram criar. Rio Grande do Sul tem um programa específico de regência coral, onde tem um conjunto de professores que dão aulas específicas para aquilo, né? A Bahia já fez agora um mestrado profissional que já, né, acho que a gente já teria a possibilidade de galgar qual é esse nosso perfil, né? Qual é esse nosso talento para que a gente pudesse especializar, né, uma pós-graduação, não um guarda-chuva genérico que assim performance, pedagogia ou musicologia, que é muito genérico, mas que a gente pudesse ter coisas mais aprofundadas em determinados setores, não interessa qual, senão, por exemplo, né, uma pós-graduação em regência coral. Os professores que são dessa área do departamento, eles vão se cotizar, eles vão se organizar, vai ter um programa em regência coral, que não é um programa genérico, então as aulas vão ser para isso, as atividades vão dedicado, ser para isso. né? Dedicado para isso, né? Nada contra você abrir, logicamente, você está no programa, você pode abrir a universalidade do pensamento, mas às vezes a gente precisa de mais disciplinas dedicadas àquilo. Quando eu fiz meu doutorado, eu tinha pouquíssimas disciplinas no universo do meu trabalho, né? Então... assim, poucas assim, relacionadas a, por exemplo, a performance? Não. Música barroca não tivemos especificamente. Sim, entendo. Não tinha um corpo de pessoas dedicados ao estudo apenas disso, isso, né? ou aprofundados. Né? Quer dizer, o meu assunto era esse, mas era esse assunto dentro de uma pós-graduação em performance. Entendo. Então eram aulas, assim, legal falar sobre Beethoven, legal falar sobre Nepomuceno, mas o meu trabalho... Mas o seu ficava ainda... ficava a dever, porque não tinha dentro das discussões um campo para uma discussão aprofundada. Isso dificulta, talvez, desenvolver uma pesquisa solo, né? Nesse sentido, talvez sim. Então, acho que assim, acho que foi muito necessário para a universidade em artes no Brasil como um todo. Todas elas têm mais ou menos as mesmas 3 áreas, mudam um pouco de nome, mas essas 3 áreas são comuns exatamente porque todo mundo precisa, né, trazer um maior número de pessoas. Mas acho que alguns pontos já estão começando a conseguir oferecer pós-graduações no Rio Grande do Sul. Uma pós-graduação em regência coral, super específica, onde tem o trabalho de coro, tem isso, tem as aulas de canto, tudo é muito direcionado. Deve haver até uma estrutura da própria da universidade, que né? acaba se adaptando. Eu acho que com o passar do tempo, esse pensamento pode ser que a gente comece a juntar coisas, como, por exemplo, juntar a atividade do coral da graduação junto com a pós-graduação na área de regência, juntar a atividade de ópera junto com uma graduação na área de... Entende? Sim. A gente tá aprendendo a fazer essas coisas. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades e competências para chegar nisso. Né? Sim. Bom, então, agora uma observação sua, assim, como você percebeu a mudança do perfil dos alunos durante a sua trajetória do IA? Tem uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu era aluno aqui do Instituto, entrei aqui em 2000, fazia 19 anos. Em 2000 não, em 1980. Fiz 19 anos quando entrei no Instituto, né? E foi quando eu conheci, graças ao Instituto de Artes e outras coisas em volta, o Festival de Inverno de Campos do Jordão, foi todo nesse bolo de momento, coisas, né? Que eu conheci muita gente da área. Foi um ano de explosão de conhecer pessoas da área de música, né? E uma das pessoas que eu conheci, eu entrei no Coral Colégio Músico de São Paulo, que foi o coral que eu regi depois, quando o Schnauenberg morreu.
tive uma proximidade muito grande com o Schnarrenberg, e ele era diretor do Conservatório Dramático e Musical, que ainda estava funcionando. Então, já em 84, eu ia fazer 23 anos, eu já estava dando aula no curso superior do dramático. Legal. Né? Então, eu estava terminando a graduação, mas já estava dando aula no curso superior lá. E naquele momento, os meus alunos estavam fazendo curso superior no dramático, eles tinham o quê? 19, 20 anos. Eu tinha 23. Hoje em dia, meus alunos continuam tendo 19, 20 anos, mas eu já não tenho mais os 23, né? 40 anos já se foram, né? Então, tem uma percepção que é também decorrente disso, né? Essas proximidades eram muito grandes. Logicamente, é mais fácil olhar para os meus alunos de 40 anos atrás e perceber o quantos deles já estão no mercado de trabalho hoje em dia. Né? Pessoas que passaram por essa atividade, e 40 anos depois espera-se realmente que elas já estejam atuando no mercado de trabalho de uma maneira mais consistente. Né? Então, logicamente as pessoas mais novas são outra situação. Mas uma coisa que é muito visível é que a gente perdeu muito em termos de sistema de competência educacional da educação pública, da educação básica. Né? O que se perdeu não foi tanto o ensino de música, se perdeu muito o ensino de música, sim, né? A música caiu fora. Não estou reclamando, não estou aqui chorando, mas, por exemplo, quando eu estava no colegial, eu fiz um colegial técnico. Fiz Escola Técnica Federal, que hoje em dia é o Instituto Técnico Federal de São Paulo. Eu era técnico em identificações, tive CREA durante 5 anos. Nossa. Né? Podia construir coisa e tudo mais, então, graças a esse meu curso técnico. E nesse curso técnico tinha atividades de artes. Você podia escolher entre fazer parte do grupo de teatro da escola ou do coral da escola. Então eu fui cantar no coral da escola. Foi aí que eu conheci o canto coral. E quando eu estava no colegial, cantando num coral de uma escola técnica federal, nós participávamos de concursos de corais secundaristas. Legal. Então era um concurso que juntavam 30, 40 corais de escolas de segundo grau cantando música a 4 vozes. Nossa, que legal. Cantando Fabiano Lozano, Thomas Morley, Gama de Vitória, Francisco Mignoni, seja o que fosse, mas cantava-se a 4 vozes. Na educação básica, assim. Escola segundo grau, era normal. A gente participava de concursos de coros secundaristas. Quantas escolas de segundo grau tem? Alguma atividade musical que as pessoas pelo menos cantem. Eu nem sonhei com isso quando eu fiz. Né? Então, existe toda uma forte diferença no que acontece não só na formação musical, mas na formação educacional como um todo. Naquele momento, estudar música, ter música dentro da escola pública, que eu sempre fiz escola pública na vida, era uma coisa mais do que normal. No meu ginásio era assim, todo mundo tinha, não sei porquê, eu fiz no Brás, nasci no Brás, não era em escola pública, né? Era assim, 5 violões da classe, 40 flautas doce, todo mundo lendo música, tocando música em conjunto. A aula de música, por mais estranha que fosse, era ler e tocar. Né? Então as pessoas que tinham uns 15 violões na classe, eram aquelas classes de 40 alunos, né? 15 tocavam violão e os outros 25 tocavam flauta doce a vozes ainda, né? Né? E isso dentro de uma escola pública, uma escola estadual. Né? Então a gente perdeu muito de várias dessas coisas a discutir quais foram as razões. Então a gente teve um dilapidar da educação muito forte, né? A gente acabou perdendo inclusive alguns status fortes, porque, por exemplo, as pessoas saíam de colegiais com formação real, né? Os colegiais técnicos eram realmente colegiais técnicos, terminavam um curso na Escola Técnica Federal. Você ia trabalhar numa empresa de estradas e rodagem, telecomunicações. Eu trabalhei para Falcon Bauer, eu era fiscal de obra do metrô. Olha só. Né? Ficava lá fiscalizando obra do metrô, fazendo instalação de com o ensino médio completo, com o técnico completo. Exatamente. Né? E eu poderia ter trabalhado com isso e resolver fazer faculdade. Eu não precisaria ter feito faculdade em termos de trabalho. Era um trabalho como qualquer outro. Hoje em dia você não imagina isso. Você não imagina que as pessoas saindo de um colegial possa estar entrando no mercado de trabalho. Porque a gente tem cada vez menos mercado de trabalho. Tem todo um pensamento, né, ou qualquer coisa aí que qualquer um que comprou uma bicicleta é chamado de empreendedor, né? Né? Então existem vários erros políticos sociais aí no meio do caminho que a gente perdeu muito da formação. Então isso se reflete, logicamente, no curso superior. Né? Por outro lado, tem nos últimos 20 anos também uma coisa do ensino de música ter migrado da educação formal para os projetos sociais, migrou de uma maneira muito forte. Né? Até nesse momento você vê que as instituições
suprir o ensino de música de uma maneira bastante clara. Aí veio aquela bendita lei da educação artística, que fudeu com tudo, que ninguém pode falar essas palavras. A gente dá um jeito. Faz um clique, coloca uma tarjinha, né? Que as pessoas você aprendia a dar aula do que fosse. Sim, né? sim. Então, a educação artística, e isso gerou muitas coisas. Eu lembro na escola das minhas filhas o quanto que eu brigava, porque até hoje as pessoas acham que fazer artes na escola é levar para a escola os tubinhos vazios de papel higiênico, né? Colocar uns macarrão colorido e dar de presente no Dia dos Pais. Sim, sim. Né? Isso não é arte, né? Isso pode ser trabalho manual, isso pode ser várias coisas, pode ser mas assim, então a gente perdeu muito disso, disso. E foi migrando, por outro lado, para outro espaço, que foram os projetos sociais, que eles que foram oferecendo música para as pessoas. Então é uma outra migração, e que você vê que agora você tem um outro universo de pessoas. Sim, né, que tem um outro tipo de acesso, que é uma outra maneira. Então essas transformações todas elas existem, em parte pela universidade, em parte pelo próprio meio que as pessoas vivem, pela antes de chegar da aqui, cidade. né? Então, e não é só uma questão da cidade de São Paulo, né? Essa coisa que aconteceu com a educação, ela aconteceu, foi nacional, né? E não só nacional. Isso o buraco é mais embaixo. Vai para um lado meio que mundial em alguns lugares. Sim, né? sim. E alguns. Então, e aí vem algumas defesas, alguns posicionamentos que as pessoas defendem da maneira um pouco mais adequada ou menos adequada a determinadas coisas. Então aí isso é um assunto sociológico do futuro. Sim. Bom, então eu queria fazer essa pergunta que ela é interessante, talvez agora que é um momento de memória, né? Então, nesses 75 anos do IA, qual a sua memória, assim, em relação ao mais próximo da fundação que você esteve? Assim, Eu nunca tive, eu não fazia a menor ideia do que era o Instituto de Artes, né? Quando estava... Quando eu fui fazer vestibular, que eu resolvi que eu ia fazer música, não sei muito bem porquê, né? Porque eu estava já trabalhando nessa parte de construção civil, resolvi que ia fazer música, porque gostava de fazer isso, cantava no coral da escola, regia coro, fazia um punhado dessas coisas. Aí eu vi quais eram as escolas que estavam com vestibular aberto. Então eu fiz vestibular, tinha FMU, Carlos Gomes, Unesp, a USP, não lembro mais o que tinha na minha época, Santa Marcelina, alguma coisa assim. Eu fiz vestibular para todas elas. Nunca fui no prédio de São Bernardo. Né? Então não conheci esse primeiro prédio, mas conheci muito da história, porque ainda convivi com muitos dos professores que foram... Não, que vieram do Conservatório João Batista Julião, né? Quando a Unesp agregou, era o Conservatório João Batista Julião, que veio o espaço físico e muitos professores vieram junto, né? Então, Dona Rosinha, a Dona... Não lembro que mais quem, o Nilson Lombardi, né? Foram vários universos de pessoas que também... Então, convivi com essa área. E naquele momento também eram pessoas que o ensinamento musical, para esses todos que eram professores aí no começo dos anos 80, eram pessoas que vinham de uma tradição de ensino musical de 1 para 1. Você aprendia com o seu mestre. Sim. Então você tinha aula de composição com o Camargo Guarnieri. Você tinha aula de piano com, não sei, você tinha aula entende? Sim. O ensino de música era 1 para 1. E eram pessoas que não tinham muita didática de classe, né? Dinâmica da classe. A dinâmica de dar aula para 40, né? Então, muitas vezes, como é que você vai dar aula de composição para 40? Você só pode ver uma composição de cada vez, que é o que você pode ver, ou você faz uma coisa muito genérica. Então, às vezes, a pessoa... Né? Então, como a dinâmica era um pouco... Era outra, né? Porque era uma geração de professores que vinham de uma escola, né? Mas era assim que eles aprenderam música. Eles aprenderam música tendo aula com o Guarnieri, tendo aula com o Guerra Peixe, tendo aula com a Guilmar Novaes, entendeu? Eram pessoas assim, desse convívio, não uma turma de não sei o quê, né? Então nós tínhamos que criar estratégias para conseguir ter aula, entender o que estava feito. Então, se você ficasse sentadinho no fundo da classe esperando o professor falar com os 40, não ia acontecer nada. Então, as pessoas que aproveitaram foram aquelas que realmente iam lá, se debruçavam em volta do piano e vamos discutir o que for. Então, isso mudou bastante, né? A própria pedagogia do ensino, acho que hoje em dia, logicamente, é um universo de professores que todos tiveram já uma formação de entender o ensino musical para grupos de pessoas. Logicamente, a gente não foge desse 1 a 1, que em muitos casos ainda tem que ter, mas a escola desenvolveu muito nesse sentido. E acho que a coisa que mais me lembra assim, de transformação do Instituto de Artes talvez tenha sido
A grande coisa que aconteceu ali nos anos 80, na metade dos anos 80, quando a gente fez toda uma movimentação para eleição direta para reitor, porque eu ainda sou da época que o reitor era escolhido. indicação política, a gente não tinha governador, era escolhido pelo presidente, né? Então você não tinha, o prefeito da cidade era escolhido pelo governador, a gente não tinha eleição direta para nada, né? E foi esse momento que começou a ter essas transformações. As transformações também começaram dentro do bojo da universidade. E o Instituto de Artes foi um dos grandes responsáveis pelo movimento que levou à colocação da eleição direta para reitor. Ah, é? Isso seria no começo dos anos 80? 80 e bolinha, 84, exatamente não lembro. Mas foi quando começou, porque porque a movimentação veio para São Paulo, né? Isso, eu sei que teve algumas coisas na PUC, então, né? Não, assim. Era uma coisa muito legal, porque os corais da Unesp eram dirigidos por alunos do curso, né? Os corais eram um projeto de extensão, então os alunos do curso de regência iam para os corais no interior, por isso que eu ia para Araraquara. Que legal. Então, cada um de nós ia para uma cidade, reger os coros das cidades. Hoje em dia isso se perdeu, é uma pena, acho que a universidade podia retomar isso, né? E a mobilização foi feita através do coro da Unesp. Ah, né? Nossa, tudo se explica agora. Toda essa mobilização foi feita através do coro da Unesp. Então, todos os corais da Unesp, de alguma maneira, foram lá e ensaiaram. Ah, virou, já não dá mais esse reitor. Ah, virou. A 4 vozes. Coisa linda. Né? Então era uma passeata, né, pela eleição direta do reitor cantada a 4 vozes. Então as pessoas que cantavam nos coros vinham cantando a 4 vozes e o resto vinha do jeito que dava. Então a gente teve uma mobilização na frente do Teatro Municipal, que foi toda uma coisa, né? Do Teatro Municipal a gente saiu para a reitoria. Na reitoria a gente invadiu a reitoria, tomou a reitoria. Depois de tomar da reitoria fomos para o Instituto de Artes no Ipiranga e tomamos o Instituto de Artes que eram 3 semanas. né? Como essa coisa. Por isso que eu te falei. Depois dessa... Tinha até matéria no jornal. E teve reintegração de posse com como é que é o nome do pessoal que vem? Tropa de choque. Tropa de choque e tudo mais. Uau. Né? E porque a gente ficou 5 dias tomando, acho que 2 semanas. Foi muito engraçado quando a tropa de choque chegou, a gente falou, já chega, né? Vamos pra casa que a gente tá cansado. Já tinha dado a visibilidade que precisava, mas antes de fazer a entrega, começou. Entramos na capela, né? Que tinha a capela lá na... Não sei se vocês conhecem Ipiranga. Então, comecei a tocar Aleluia de Reino no órgão do Francisquini. Acho que eu toquei Aleluia de Reino umas 8 vezes, uma de cuidado, não parava. Ficou todo o batalhão de choque assim na porta da capela, esperando. Como é que eu vou tirar essas pessoas que estão cantando Aleluia? Aleluia, né? Como é que eu faço isso? Eles não sabiam o que fazer, né? E tava assim, tinha as pessoas que coordenavam, esse que era eu, Janezela, a gente, né? E a gente, dali pra você, chega, né? Chega, Aleluia, acabou, vamos pra casa. E fui eu que devolvi oficialmente, quem teve que assinar o termo de reintegração, quem acabou ensinando fui eu. Mas acho que o Instituto acabou sendo muito proeminente nesse movimento de eleição direta para reitor. Acho que foi uma das coisas mais marcantes aí dos anos 80 para você estudar. Nossa, isso daqui foi uma grande resposta para essa pergunta, né? Que memória dos 75 anos, né? Já de 70, mas desse momento que era uma não, faz parte, não. De tudo, né? Quando a ditadura acabou em 88, a gente já estava com essas coisas no meio do caminho, então já tinha começado bastante. Né? Não, mas é muito rico isso que você falou, porque, aliás, esses 75 anos, nós não estamos querendo voltar ao ano zero, né? Nós queremos ver toda essa trajetória, todo mundo que passou pelo Instituto de Artes, né? 75 está contando desde quando? Desde que era conservatório e se transformou. Quando o Unesp comprou, é isso? Isso, se não me engano. É que assim, na verdade, assim, a gente está buscando professores desde... Não, porque assim, desde que eu entrei para cá são 44. Para estar 85, tá colocando mais... 75. Então, não, mas eu de 88 para cá... Sim. De 80 para cá, quando eu entrei, são 44. Então 75 tem mais 31 anos aí. Sim, quer dizer, sim. É quando... Porque a Unesp, o Instituto de Artes é de foi em 70 e pouco. Tá desde o conservatório. Desde a construção da fundação do conservatório. Julião, porque como vieram muitos professores de lá, a gente já vai contar a história. Tá contando daí, tá bom. Mas assim, nossa, eu fiquei... Eu não sabia dessa história, já tinha ouvido falar algumas vezes, mas eu não sabia dessa participação assim, do Instituto de Artes. Teve uma proeminência bastante grande, porque a mobilização pelo interior foi feita pelos alunos do curso de regência que iam lá preparar os corais e toda a troca de conversa. Na época não tinha WhatsApp, SMS, essas coisas. Quando a gente tomou os lugares, a gente mandava mensagem por teletipo, né? Telegrama? Não, telegrama não, teletipo. Isso eu não cheguei. A gente teve que aprender
aprender a usar teletipo. E assim, agora, pra gente encaminhar pro final, eu queria que... Qual seria uma boa mensagem para os futuros alunos da Unesp que venham assistir esse vídeo, ouvir o nosso podcast ou ler a revista? Que mensagem você gostaria de deixar para esses alunos? Uma faculdade de artes ela só vai fazer sentido, uma faculdade de música só vai fazer sentido se tiver demanda pelo ensino de música. Né? Então, não adianta mais as pessoas só acharem que fazer faculdade, fazer prova tá bom. Se as pessoas não se mobilizarem política e socialmente para que a atividade artística volte a fazer parte de uma maneira muito forte, premente, na construção social do ser humano dentro da escola, daqui a pouco a gente acaba, né? Porque se a gente vai começar a ficar falando só de demanda. Então a gente perdeu muito espaço no próprio sistema educacional, mas não fomos só nós, né? O sistema educacional hoje em dia se resumiu a dar aula de português e matemática. Esse é o grande objetivo do ginásio e do colégio. E português e matemática não podiam ser objetivo, porque eles são ferramentas. Você estuda português para estudar história, você estuda português para estudar teatro, você estuda português para entender filosofia, você estuda português para falar sobre direito, né? Você estuda matemática para falar sobre economia, você estuda matemática para falar de estatísticas sociais, né? Então, essas duas coisas elas são ferramentas, mas elas foram galgadas ao objetivo. Então estudar português por estudar português, estudar matemática por estudar matemática perdeu completamente sentido. Então todas as outras coisas também já foram abandonadas. As artes, a cultura foi desmembrada quando o Ministério de Educação e Cultura foi separado em Educação e Cultura. Naquele momento de separação, que eu ainda conheci, fazia muito sentido. Hoje em dia, você vê que a gente até já perdeu o Ministério da Cultura recentemente, algumas vezes, né? Porque, na verdade, a educação acabou se eximindo de coisas, né? A educação, as secretarias de educação, elas não são responsáveis pelos teatros, elas não são responsáveis pelas bibliotecas, elas não são responsáveis pelas áreas de lazer, elas não são responsáveis pelos ginásios de esporte. Que um dia já... Tudo isso deveria fazer parte do conceito educação. Só que a educação é quem tem o maior orçamento, né? E quem tem que cuidar de todas essas coisas, quem tem que cuidar da formação humanística, é a cultura que tem 0,01% do orçamento. Quer dizer, coloca uma responsabilidade em cima da cultura que é uma responsabilidade educacional. Sim. Então, a gente muitas vezes está fazendo ensino de música em projetos sociais, não é questão cultural ou de inclusão, é uma responsabilidade educacional. Mas a educação se eximiu disso e ficou com a maior parte do dinheiro, né? Sim. Às vezes eles até contratam o pessoal de cultura para fazer isso, mas a educação se eximiu de todos os equipamentos que deveriam fazer parte da construção humanística do ser humano. Então essa é uma briga que acho que para todo mundo que quiser entrar nesse universo, se não olhar isso de frente, vai dirigir Uber mais cedo ou mais tarde. Então, entre e esteja ciente, né? Não, acho que é verdade, acho que sim. Você tem um compromisso político-social, sim, né? Você entra nessas coisas. Né? Sim. Bom, então podemos concluir a nossa entrevista com o professor Abel Rocha. Eu agradeço mais uma vez aqui. Pois é, né? Agradeço a presença, aos depoimentos. Foi muito rico aqui o que a gente ouviu. E espero que a gente possa se encontrar assim que essa revista for lançada, que você dê uma olhada. E muito obrigado pelo recado aos alunos. Sempre um prazer. Muito obrigado, professor. Valeu. Então encerramos. Fechou. Agora tem que desligar o REC. É só apertar ele de novo que para. Muito bom. Eu não sei o que é. É um botão vermelho em algum lugar. Ele fica do lado do apagar tudo.